Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Canal Único, esse canal onde eu fiz pensando nos meus colegas que estão estudando para concurso público, mas também que estão buscando aí uma motivação, um quê a mais para prosseguir nos seus estudos. Como que eu cheguei até aqui tendo passado por uma graduação à distância? Pois é, eu fiz a minha graduação à distância pela Federal Rural do Rio de Janeiro. Lá em 2006, quando eu terminei o meu ensino médio e fui para a faculdade, eu comecei fazendo letras, português e inglês na UFRJ, mas eu não terminei esse curso e continuei no meu trabalho, nos meus estudos, tentando concurso, mas até que surgiu uma oportunidade de eu fazer um novo vestibular para prestar para administração à distância. Sim, aqui no Rio a gente tem um consórcio chamado CEDERJ, que várias universidades públicas se uniram para ofertar cursos de graduação à distância ou semipresencial, e eu escolhi fazer administração. Durante o meu curso, eu frequentava o polo da minha cidade, onde a gente recebia os materiais e eu estudava de maneira que a gente utilizava os materiais online, utilizava as tutorias, a gente tinha ajuda do polo, a gente tinha a orientação da própria universidade e, inclusive, a minha história passou no programa da Fátima Bernardes, o Encontro, e eu vou deixar aqui um trechinho para vocês verem como que era a minha vida lá em 2010, 2012, por aí. Conhecer agora a história da Mayara, que a Mayara teve que largar a faculdade e hoje ela retomou o sonho dela porque existe o ensino à distância. Vamos ver? O dia de Mayara incluía faculdade, trabalho, 6 horas no trânsito e só 4 horas de sono. Ficava extremamente cansada, às vezes eu chegava na aula e não conseguia me concentrar, então eu tive que optar por uma ou outra e como assim, os meus pais não têm renda suficiente para me bancar, então eu tive que optar por trabalhar. Então surgiu uma oportunidade, o ensino à distância. Mayara fez vestibular e conseguiu uma vaga em uma faculdade federal de administração do Rio. Ela conseguiu um estágio e se saiu tão bem que foi contratada pela empresa de construção naval. Muitas pessoas que não me conhecem, não conhecem a minha rotina, elas duvidam um pouco da minha capacidade. Para manter o conteúdo em dia, Mayara precisa ter disciplina. Sai do trabalho e vai direto para casa estudar até 3 horas seguidas. Assiste videoaulas pela internet e depois faz as provas em um polo da universidade perto de casa. Tem que ter muita disciplina. Tem que dedicar mesmo, tem que abrir mão, às vezes de uma social durante a semana, mas com certeza vai ser tudo recompensado, né? Para chegar até aqui eu passei por altos e baixos como todo mundo, tive muita vontade de desistir em muitos momentos, mas graças a Deus eu não desisti. Claro que muita gente tem preconceito com o ensino à distância e não é sem razão. A gente tem muito curso à distância que é oferecido com baixa qualidade, baixo aproveitamento, um grande nível de evasão e alguns cursos têm muitas deficiências realmente, especialmente as universidades particulares. Mas se você pensar bem, a pandemia veio para mudar um pouco esse paradigma de que estudar à distância pode ser uma coisa ruim. Principalmente porque hoje, se a gente olhar para os nossos adolescentes, a gente teve toda uma geração, ou 2, talvez até 3, impactadas pelo ensino à distância por causa da pandemia. Inclusive, o meu doutorado, pelo menos metade dele foi à distância. Mas o meu desejo com esse vídeo não é simplesmente defender o ensino à distância ou levantar uma bandeira. Não, mas mostrar para você que é possível alcançar níveis mais altos, mesmo que algumas pessoas coloquem em xeque os seus feitos ou questionem as suas conquistas porque você tomou um caminho não tradicional e alcançou o mesmo que elas. Em 2015, eu consegui terminar a minha graduação à distância em administração pela Federal Rural do Rio de Janeiro. E em 2016 eu iniciei uma pós-graduação na FGV. Depois de 2 anos, eu iniciei o meu mestrado na Federal Fluminense, aqui em Niterói. E aí veio a convocação para trabalhar na Amazul, uma empresa pública na área de energia nuclear, me convidou para trabalhar em São Paulo, onde eu saí do Rio e fui para um outro estado completamente novo. A convocação para a Amazul veio em um ótimo momento. Eu tinha feito um concurso há 4 anos atrás e nem esperava mais ser convocada para o concurso. Como empregada pública, eu sabia o que eu queria, eu sabia que eu queria trabalhar no governo, mas também tinha esse desejo de lecionar, que é uma coisa que eu carrego comigo desde os meus 15 anos de idade. Lá em São Paulo, eu fiz um novo processo seletivo para o doutorado, também em administração, e passei na Fundação Getúlio Vargas. Mas eu não estava muito satisfeita com o trabalho, com as circunstâncias, com tudo novo, e aí decidi voltar para o Rio e me aplicar para o doutorado aqui na FGV do Rio. Já com algumas publicações no currículo, participações em congressos e uma vida ativa dentro da academia, eu consegui entrar para o programa de pós-graduação em administração na modalidade de doutorado, e depois de 4 anos e meio me tornei doutora Mayara Marinho, tendo ainda passado
passado por 6 meses em um período sanduíche na Universidade de Leiden, na Holanda. E eu queria fazer esse vídeo porque, mesmo depois da pandemia, a gente ainda vê muita gente com uma certa arrogância, né, depreciando as conquistas dos outros, diminuindo, não incentivando. E o que eu queria falar pra você é que persista nos seus projetos, nos seus planos. Não deixe que ninguém fale o que você pode, o que você não pode fazer, se você vai conseguir, se você não vai. Não deixe que ninguém diminua as suas conquistas até hoje, por mais que elas fujam do tradicional. Mas mais do que isso, persista nas suas ideias. Se você tem o desejo de passar num concurso público, se você tem o desejo de lecionar em uma universidade pública, uma universidade privada, se você tem o desejo de viajar pro exterior, se você tem o desejo de montar o seu próprio negócio, investir o seu tempo, se você tem o desejo de ser mãe ou pai, não dê autorização para que ninguém delimite ou limite os seus desejos, os seus sonhos. Porque só você sabe o preço de cada conquista. Eu lembro que quando eu tava no meu ensino médio e da primeira vez que eu fiz o vestibular e eu não passei no vestibular, uma tia minha que é assim, o primor da minha vida, a grande paixão da minha vida, ela me falou assim: eu vou pagar o vestibular pra você fazer, mas eu não vou pagar um pré-vestibular pra você se preparar, porque eu sei da sua capacidade. E aquilo foi como um mantra, assim, pra minha vida, sabe? E é curioso que quando a minha história passou lá na Fátima Bernardes, eu fiquei me perguntando a todo momento: meu Deus, será que a minha história é toda essa mesmo, assim? Eu fiquei até com um certo receio de estar enganando as pessoas. Será que eu não continuei na universidade? Ou será que eu poderia ter continuado? Eu deveria ter continuado? E claro que a nossa história, ela toma rumos que a gente não tá esperando. Mas, obviamente, que todo sucesso é retrospectivo. Você só vai conseguir ver aquilo que você conquistou quando você estiver lá na frente. Aí sim, você vai conseguir olhar pra trás e ver quanto você andou, quanto você subiu. Então, quando falaram pra mim que eu não iria conseguir, ou zombaram porque que você fez uma graduação à distância, eu olho bem para aquilo que eu conquistei e consigo enxergar que a mão de Deus esteve comigo o tempo todo. Mas também não foi só um empurrãozinho divino. Foi muita força, esperança, fé e persistência. E eu espero que com esse canal eu ajude a conquistar o mesmo que eu. Para finalizar, não esquece de dar um joinha nesse vídeo e se inscrever. Até a próxima.